Boa noite aos irmãos que estão presentes, amigos, também os que nos assistem via internet. Que Deus abençoe o nosso culto desta noite. Nós estamos de uma série sobre os 10 mandamentos e algumas coisas me impressionam. Nós estamos no terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu pensei que nós iríamos seguir, mas hoje vou voltar a este mandamento. E no próximo domingo ainda pregaremos sobre esse mesmo mandamento. Tamanha a profundidade da espiritualidade que está neste mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Estava lendo um dos puritanos, e ele diz algo interessante. Ele diz que normalmente nós olhamos para a Bíblia e esquecemos de ver as punições que a Bíblia traz. E nesse mandamento Deus tem uma punição muito clara, porque ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E a palavra dele é lei. Quando Deus diz, assim é e assim será. Portanto, compreendermos sobre este mandamento e todos os mandamentos do Senhor nos leva a uma certeza da compreensão sobre Deus. Este mandamento nos leva e nos indica que nós devemos santificar o nome de Deus. E nós santificamos, glorificamos o seu nome quando nós estamos adorando o Senhor. A pergunta então é: o que é adorar o Senhor? Como nós adoramos a Deus? No sermão, no próximo domingo, irei falar sobre como adoramos a Deus. E normalmente as pessoas dizem que nós adoramos a Deus vindo à igreja, no culto, cantando louvores, orando e assim por diante. Mas adorar é muito mais profundo do que isso. É muito mais espiritual do que eu ler a Bíblia, orar, cantar ou participar do culto. Na verdade, participar do culto, ler a Bíblia, orar, não é adorar a Deus. Vou falar no próximo domingo, então, o que é realmente adorar a Deus. Esses são meios para adorá-lo, mas não é a adoração em si. Feche seus olhos para nós orarmos, por gentileza. Senhor, nós iremos abrir a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la e nos dê a graça para vivê-la segundo o poder do Teu Espírito. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Levítico, capítulo 10, o verso 3. Esse será o verso de estudo de hoje e também do próximo domingo. Levítico, capítulo 10, o verso 3. Olha que interessante. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor, diz o verso 2. Agora no verso 3 diz assim: e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, ou naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. O que aconteceria hoje se nesse instante Deus julgasse todas as pessoas, as chamasse para o acerto de contas e elas tivessem então que serem punidas pelos seus pecados? Se Deus fizesse isso agora, nesse instante, perante o mundo todo, qual seria o destino das pessoas? Nós temos diante de nós uma declaração de Deus glorificando o seu nome, e o contexto neste incidente são os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram perante o Senhor com fogo estranho. Para nós entendermos, Nadab e Abiú passaram 7 dias se consagrando para esse serviço. Quando Deus chama Moisés e Arão para conversar com eles e também com os demais anciãos, Deus menciona o nome de Arão, de Moisés, de Nadab e Abiú. E os demais, ele apenas diz: e os demais anciãos. Portanto, havia uma hierarquia e uma posição elevada para Nadab e Abiú. Eles estavam sendo consagrados
para oficiar no templo. E na sua primeira atuação, Deus os fulminou perante o altar. Interessante. E Deus diz, Arão certamente veio com o coração aflito, ele perde seus 2 filhos. Arão era irmão de Moisés, e Moisés vai consolar Arão. E o consolo que ele dá está no verso 3, onde ele diz claramente, então falou Moisés a Arão. Moisés não disse, Arão, sinto muito que seus filhos morreram, puxa, que pena, eles eram tão queridos, eram tão amáveis, tinham um futuro tão promissor. Arão não fala isso. Aliás, Moisés não fala isso. Moisés diz justamente assim, isto é o que o Senhor disse. Deus não mandou dizer para Arão, Arão, olha, eu sinto que você está triste por ter perdido os seus filhos. Não é isso. Ele diz, na verdade, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Interessante? E então, e serei glorificado diante de todo o povo. E a resposta diz que Arão se calou. A pergunta é, qual foi o pecado de Nadab e Abiú? Se nós lemos, nós sabemos, o pecado foi eles trazerem fogo estranho perante o Senhor. Mas o que é intrigante é que não há nenhum mandamento explícito dizendo que não deveria se trazer fogo estranho perante o Senhor. Então, como que Deus puniu a Nadab e Abiú sem um mandamento claro que não deveriam trazer fogo estranho perante o Senhor? Mas, no livro de Levítico 6,13, Deus diz que deveriam trazer o fogo que Ele havia providenciado. Que o único fogo que Deus aceitaria trazer para adoração, para um serviço a Ele, era o fogo que Ele havia determinado, e não o fogo que qualquer um poderia trazer. Eles pegaram o incenso, que realmente deveria ser trazido, mas o fogo, eles falaram, vamos levar o nosso próprio fogo, não aquele que Deus determinou. E essa desobediência, ou essa ação contrária à vontade de Deus, trouxe o seu castigo. Como é que Deus é santificado? E a palavra ser santificado e ser glorificado é uma e a mesma coisa. Quando diz que Deus é glorificado, é a mesma coisa que está dizendo, eu estou sendo santificado. E como, portanto, que Deus é santificado? Ele é santificado quando Ele é glorificado. Ele é santificado, ou seja, farei com que seja evidente o meu nome como um nome santo. Farei meu povo e todo o mundo saber que eu sou um Deus santo. Isso é, Deus estava dizendo que nós não, e ninguém, deveria levar o seu nome, a sua essência, aquilo que Deus é, a sua pessoa, como se fosse algo, como se fosse tratar como qualquer outro ser humano, como se fosse tratar as coisas dele com certa leviandade, com certo desleixo, e que ele fosse aceitar isso, tudo bem. Por isso que a inspiração nos ensina, nos diz que este lugar, quando a palavra é pregada, não é um lugar para brincadeiras, para piadas, para brincar com um time de futebol, com a sogra ou qualquer coisa. Aqui é o lugar para Deus ser evidenciado. Aqui não é um lugar para o homem se exaltar, mas que a palavra de Deus seja exaltada. Portanto, é o lugar onde Deus quer ser declarado como santo. Ele quer ser glorificado, Ele quer ser exaltado. Quando Ele diz, serei santificado, Ele quer dizer, quero que o meu povo se comporte e se mostre de tal maneira que fique evidente o conhecimento da minha santidade. Isso é quando Ele diz, eu serei santificado. A forma como o meu povo vai viver, a forma como os meus filhos vão se conduzir, isso vai mostrar claramente que eu realmente estou santificando, ou eu tenho um nome santo perante o mundo todo e perante eles mesmos. Deus é santificado por seu povo, na sua conduta para com Ele, mostrando a glória e a santidade daquilo que Deus é. Por isso, adorar é muito mais do que cantar, louvar ou ler a Bíblia. Se não fizermos isso, isso é, viver de forma tal que Deus é glorificado na forma como nós vivemos, certamente Deus fará isso por si mesmo
através dos seus juízos, como ele fez com Nadab e Abiú. Ele, através disso, mostrou a sua santidade e a sua glória. No livro de Ezequiel, no capítulo 22, trata do mesmo assunto. E lá, essa ideia que a Bíblia nos apresenta de que Arão era irmão de Moisés, portanto, não existe a questão de parentesco e dizer, é por ser parente nós vamos aliviar as coisas. Nós, seres humanos, tratamos assim. Se alguém comete um erro que não é próximo a nós, nós somos mais ferrenhos com aquela pessoa. Mas se é um familiar, um filho, alguém próximo, nós somos mais amenos. Mesmo erro, nós tratamos de forma diferente. Com Deus não é assim. Com Deus, os que estão próximos, mesmo sendo filhos, Deus vai tratar para que a sua glória, para que a sua honra, para a sua grandeza seja evidenciada. Deus não tem acepção de pessoas. Eu lembro de uma história de Ellen White que me impressionou muito quando eu li. Ellen White estava reclamando com Deus porque as pessoas estavam dizendo que ela estava viajando muito e estava deixando seus filhos sem cuidado. Está se dedicando muito à obra de Deus. E Ellen White foi reclamar para Deus, que as pessoas estavam reclamando e falando mal. Ele falou, isso está sendo mau testemunho. Você lembra que Deus disse para Ellen White? Ela disse, está bem, eu vou tirar seus filhos. Aí ela, não, por favor, não reclamarei mais. Deus é Deus e todas as coisas dependem dEle. Ele não quer que nós coloquemos questões humanas diante da sua grandeza e da sua santidade. E infelizmente as coisas têm mudado muito. Hoje as pessoas às vezes deixam de vir à igreja porque alguém diz, não, fica em casa comigo, não vá, vou ficar sozinho, sozinha, e deixa a adoração. Outros não deixam de servir porque, a pessoa está reclamando lá em casa, que eu estou vindo muito à igreja, estou me envolvendo demais, e assim por diante. Deus não aceita isso, Ele quer que nós o sirvamos. A Bíblia diz que Arão se calou na resposta de Moisés. Quando nós pensamos, Adão se calou, nós pensamos que que Arão ficou em silêncio, que ele não falou mais nada, ele ficou quieto. Mas a palavra calar aqui não tem somente, aqui nesse contexto, não tem a ideia de ficar em silêncio, mas a ideia de calar aqui é o coração de Arão parou. A ideia é que não houve mais avanço em tribulações em seu coração, em angústia em seu coração. Arão estava triste, angustiado, tribulado em seu coração e talvez até em conflitos, porque ele não compreendia o que havia acontecido. Quando Moisés diz a ele que Deus está sendo glorificado através de tudo aquilo, o coração dele se acalmou, ele ficou em paz. Portanto, quando ele se calou, é que o coração dele ficou sereno, tranquilo, e ele compreendeu que Deus estava conduzindo todas as coisas. Se nós olharmos para todas as questões, nós sabemos que Deus tem o domínio sobre tudo. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Às vezes as pessoas reclamam e dizem, mas às vezes as pessoas deixam a fé, porque Deus levou meu filho, porque Deus levou meu marido. Eu sei história de pessoas que deixaram de frequentar a igreja, deixaram de crer em Deus, porque um ente querido partiu. Mas se Deus o guardou antes, quem somos nós para questionar os caminhos do Senhor? E por que não viver na esperança e na certeza que Ele falou, que um dia Ele vai nos devolver os nossos amados? Deus é Deus, e se essa é a forma dEle conduzir a nossa vida, a inspiração nos diz que há pessoas nas quais, se Deus as fizesse ricas, elas perderiam o céu. Se Deus desse a elas bênçãos e bênçãos materiais, elas deixariam os caminhos do Senhor. Há pessoas que só vão para o céu em meio às dificuldades, só irão ao céu em meio a lutas e conflitos. É a forma de Deus conduzir a vida daquela pessoa para salvá-la. E às vezes as pessoas questionam Deus. Portanto, Arão se calou. A mesma palavra
se calar, está em Josué 10, 12, onde diz que Josué pede para que Deus faça com que o sol se detenha lá em Gibeão. É a mesma declaração, isso é, Deus fez que o coração de Arão parasse, de ficar angustiado, de ficar aflito, não compreender todas as coisas. Na verdade, nem sempre nós compreendemos todas as coisas sobre Deus, mas Ele é Deus, Ele sabe o que está fazendo, e nós devemos sempre confiar nele. A nossa adoração a Deus é que nós devemos, na verdade, santificar o nome dEle através da nossa adoração, através dos nossos louvores, através dos cânticos, através da comunhão com os irmãos. O objetivo pelo qual Deus nos criou é para nós adorarmos a Ele. Qual deve ser o nosso procedimento na nossa adoração a Deus? Em Levítico 10, 3, que nós lemos, diz que nós devemos aproximar do Senhor e ficarmos perto dEle para adorá-lo. Jesus diz a mesma coisa em Mateus 15, 9, quando Ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homens. E em vão aqui é se aproximar do Senhor de uma forma errada, vir para adorar o Senhor ou adorá-lo de uma forma errada. E eu coloco a adoração a Deus não somente dentro de um templo, não somente dentro da igreja, mas na vida que nós levamos, nós estamos adorando o Senhor. Portanto, na questão da adoração, Deus insiste nas coisas pequenas. Essa é a grande verdade. Na adoração a nosso Deus, não se deve oferecer nada além daquilo que Ele mesmo ordenou. Se Deus pede que nós adoremos de tal maneira, nós devemos adorá-lo da forma como Ele nos ordenou a adorá-lo. Qualquer coisa que inserimos na adoração a Deus precisa ter a autorização da sua palavra. E aí nós olhamos como o mundo caminha totalmente contrário à vontade do Senhor. Onde está na palavra para as pessoas adorarem a Deus e viverem a vida como elas querem que elas vivam. As pessoas dizem: eu vou viver a minha vida e vou levá-la como eu quero e eu vou adorar a Deus mesmo assim. Você tem que adorar a Deus e levar a sua vida como Ele quer que ela seja levada e não como você pensa que tem que ser. E aí nós vimos as pessoas vivendo de uma forma totalmente contrária ao que a Bíblia ensina, e mesmo assim as pessoas estão dizendo que estão adorando a Deus. Deus aceita uma adoração quando ela é feita segundo aquilo que Ele ordenou e não segundo aquilo que nós às vezes pensamos. Por isso Jesus disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Na questão da adoração, como falei, Deus insiste nas pequenas coisas. Existem coisas na adoração a Deus que não estão escritas nem em nosso coração, e coisas que dependem unicamente da vontade dEle, que está escrita na sua palavra. Ou seja, nós às vezes não vemos razão para tal ação, mas a grande questão é que Deus quer que seja assim, e assim será. Poderia talvez Adão e Eva não ver nenhuma razão para não comer o fruto da árvore da vida, o fruto proibido, mas Deus disse para não comer, e não há necessidade de nenhuma explicação aparente além disso. Se Deus falou, é não, e pronto. E hoje há um caminho longe deste mandamento, onde as pessoas questionam as questões, questionam as colocações de Deus, porque elas ficam conjecturando: será que é realmente assim? E a palavra de Deus vai perdendo o seu poder. Portanto, uma das evidências fortes para vermos uma adoração sincera, verdadeira a Deus é: quais são as consequências de não fazer o que Deus quer? Se eu sigo este caminho, quais são as consequências de eu seguir este caminho? A transgressão da lei de Deus, em qualquer caso, diz Ellen White, por menor que seja, representa pecado. E não há execução. E a não execução da penalidade estipulada por esse pecado seria um crime na administração divina. Isso é,
se Deus não punisse qualquer pecado, seria um crime sobre a administração dele, porque seria como ele dizer assim: eu aceito que você peque, mas desde que isso, mesmo que isso fira a minha santidade, a minha glória, eu vou relevar. Não é assim na administração de Deus. Nós vimos claramente no caso de Nadab e Abiú, que o nome de Deus é santo, a sua pessoa é santa, e Ele quer essa santidade em todas as coisas. Não há privilégios nem posições entre homens que consigam protegê-los da correção de Deus. Moisés, como falei, era um homem de Deus e era tio de Arão, era tio do Nadab e Abiú e irmão de Arão. E nem mesmo por esse alto privilégio, por ser um homem tão usado por Deus, que Deus deixou de punir e corrigir o pecado e o erro. Portanto, não importa, porque é o pastor da igreja, porque é um sacerdote, porque é alguém que sirva a Deus, a sua posição na igreja não lhe dá nenhum privilégio de você querer conjecturar e achar que Deus não irá punir o pecado porque você tem certos privilégios. Deus não deixa com que a sua glória seja jogada por terra. E também, que nenhum ser humano tome a glória que é dele. Todos os nossos dons, diz a inspiração, diz a Bíblia, que vem do Espírito Santo. Não há nenhum mérito em nós se temos a capacidade de fazer alguma coisa. O mérito todo é porque Deus assim nos capacitou, e a Ele seja sempre toda a honra e toda a glória. A observação que eu vou dizer agora, ela é muito própria e útil para todos nós. É propósito de Deus que todos reconheçamos a sua vontade, mas mesmo nas declarações de sua palavra, que não são muito claras, mas que devemos entender a sua vontade nas entrelinhas. No caso de Nadab e Abiú, não havia nenhum mandamento claro sobre isso, mas havia uma ordem dizendo que Deus havia dado um fogo sagrado para eles. Eles não poderiam mudar e pegar outro fogo e colocar um fogo estranho. Não havia uma determinação clara, não pegarás fogo estranho, mas havia uma determinação que Deus deu um fogo para ser usado para queimar o incenso. Todas as determinações para a nossa conduta de vida estão na palavra. Quando eu leio os puritanos, eu gosto porque um dos comentários eles diziam, quando os filhos perguntavam, eu posso ir a tal lugar? Eles diziam, o que diz o Senhor? E eles dizem que muitas vezes os filhos diziam, não irei, papai, Deus diz que não se deve. Pronto. E por último, com algumas pessoas, Deus logo aplica o juízo, como foi o caso de Nadab e Abiú. Para outros, Deus pode levar muito mais tempo, mas isso não quer dizer que o fato de ser complacente vai permitir que as pessoas permaneçam vivendo, fazendo coisas contrárias à sua vontade. Se Deus concede um tempo, é um tempo para nós mudarmos e vivermos conforme a sua vontade. Essa é a questão do mandamento. Segundo alguns comentaristas bíblicos, eles estiveram em consagração por 7 dias, Nadab e Abiú, mas nem mesmo nesse período de consagração, essa dedicação ao Senhor, Deus não considerou o fato de que eles deveriam viver conforme a vontade do Senhor e o mandamento do Senhor. Quando um juízo tem a finalidade de ser exemplar, devemos voltar os nossos olhos à palavra de Deus para ver como é que Deus aplica o juízo. Eu achei isso extremamente interessante. Por exemplo, se Deus pune alguém que vive numa vida, por exemplo, vamos ver alguém que vive no alcoolismo, certo? Alguém que é um alcoólatra. Se Deus pune alguém, nós temos que olhar na palavra de Deus, por que Deus puniu um alcoólatra? Por que há essas punições na Bíblia? E nós vamos entender perfeitamente o caráter de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para aqueles que não herdarão os céus, a Bíblia diz claramente por que eles não herdarão o céu, porque Deus vai executar o juízo sobre eles. E assim a nossa fé e o nosso coração vai se tranquilizar. O Senhor é justo e Ele quer que nós adoremos
na integridade da sua justiça. Deus, na verdade, quer que nos aproximemos dele nas intenções e também nos meios que ele ordenou e não naqueles que nós, às vezes, imaginamos que podemos criar sobre nós mesmos. Fogo estranho, o que significa trazer fogo estranho em nosso serviço a Deus? Alguns comentaristas dizem que isso se refere a Ambrósio, mais diretamente fala que são as paixões e a avareza. Outros dizem que acima de tudo estão a paixão e a ira, e eu gosto disso. Qualquer coisa que nós fazemos para Deus com paixão humana ou com o coração em ira, nós estamos fora de uma santidade ao Senhor. Se eu vou pregar sobre a ira de Deus, primeiro eu tenho que permitir que a graça de Deus deixe o meu coração em paz e sem ira. Porque se eu prego para punir as pessoas, quando Deus não quer puni-las, eu estou fazendo isso numa linguagem humana e num sentimento humano. E isso é contrário à vontade de Deus. Se eu prego dizendo que Deus vai punir as pessoas, que Deus vai castigá-las, ou de uma forma apenas sempre, de uma forma muito cruel, como se fosse um Deus sempre arbitrário, sem o equilíbrio da sua justiça, do seu amor, eu posso estar colocando os meus sentimentos humanos, a minha raiva sobre aquilo e sobre esse sentimento, e Deus não vai aprovar isso. Eu não posso usar a minha adoração a Deus como um meio de eu justificar os meus próprios sentimentos. Nenhum pregador deveria se apresentar perante o Senhor e trazer as suas próprias opiniões humanas das Escrituras, seus próprios sentimentos e paixões, mas deve pregar sempre com amor, porque assim é que Deus o é. Deus quer ser visto como um Deus santo, um Deus justo e santo, mas extremamente misericordioso. Um Deus que é firme e que a forma como Ele nos mostra, como Ele conduziu no passado o seu povo, eu lembro a história de Moisés, está no livro de Êxodo capítulo 6, onde Deus ia tirar a vida de Moisés, porque ele casou com Zípora. Zípora não era da mesma fé que ele, podemos dizer assim, e Zípora influenciou Moisés a não circuncidar o filho, e Deus tinha mandado circuncidar o filho, e Moisés, na sua fraqueza, seguiu o que a sua esposa disse, e Deus disse que ia tirar a vida de Moisés por causa disso. Zípora ouviu isso, e ela mesma circuncidou o menino, para que a ira de Deus não caísse sobre Moisés. Deus não dá glória dele a outros. Deus quer que nós sigamos aquilo que Ele determinou, porque assim é que nós evidenciamos que Ele realmente é Deus santo e não há outro Deus igual a Ele. Chegará um tempo onde as pessoas irão apresentar fábulas e ensinamentos contrários à palavra de Deus e vão dizer para que nós sigamos esses ensinamentos. E nós devemos dizer de forma nenhuma, porque a palavra nos diz que a única forma de nós glorificarmos a Deus, nós dizemos que Ele é santo, é seguindo o que está escrito. Você compreende então a amplitude do mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Deus não terá por inocente aquele que vem santificá-lo de uma forma errada. Deus pede que nós o santifiquemos na beleza da sua santidade, segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe e que isso crie em nós um sentimento de nos aproximarmos de Deus com reverência, com respeito e realmente sob a sua vontade e as suas orientações, porque Ele é Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe e nos conduza. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós sabemos que o Senhor é extremamente amoroso e bondoso, mas o Senhor também é santo, justo e fiel. Que a Tua palavra permeie a nossa vida, que nós vivamos segundo a Tua vontade, que nós o adoremos na Tua santidade. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém.